Estamos aqui trazendo mais um conteúdo para vocês sobre a química orgânica e o meio ambiente. Eu sei que a gente já falou de petróleo, carvão mineral, falamos sobre biogás, biodiesel, a gente viu as vantagens e desvantagens desses combustíveis e hoje a gente vai falar sobre um assunto que até foi tratado um pouquinho, mas bem de leve dentro desses assuntos de combustíveis. Hoje nós vamos falar sobre o lixo. O lixo, nosso lixo, para a gente saber para onde é que vai, o que é feito com esse lixo. A gente viu uma das possibilidades, que é o aterro sanitário e a extração do biogás, né? Mas hoje a gente vai ver outras situações do que ocorre com o nosso lixo. Então vamos lá para a nossa aula de número 45. Estamos falando aqui sobre a química orgânica e o meio ambiente, parte 3. Vamos falar sobre o lixo e o seu destino e sobre a química verde. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse nome, mas a gente vai falar um pouquinho do que é a química verde, dos seus objetivos e vamos ver se ela tem um intuito de melhorar a nossa qualidade de vida ou não, né, pessoal? Habilidade da aula de hoje: demonstrar os efeitos causados ao meio ambiente pelo efeito estufa, tais como suas prevenções, desenvolver um senso crítico aos alunos quanto à ideia de reciclagem do lixo. Hoje nós começamos a falar sobre alguns assuntos ambientais que até então não foram tratados dentro da química orgânica, né? Lembrando que a gente está falando aqui de meio ambiente e hoje nós vamos falar de lixo e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre o efeito estufa. Então vamos lá. O lixo e o seu destino. Bom, primeiramente a gente tem a definição de lixo, que é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do que nós consideramos lixo, aonde nós temos essa mania, a gente ensaca tudo, mas nem sempre a gente faz adequadamente. Nessa imagem a gente vê bastante lixo acumulado numa calçada, né, que está até não permitindo o fluxo de pessoas neste ambiente, o que já é uma coisa errada, né? Vocês concordam que não é desta maneira o modo correto que nós temos de tratar o lixo? Todo mundo produz lixo, né? Todas as famílias, quando elas, só de você viver, você já está produzindo lixo. A pergunta é: você sabe ao certo o que acontece com esse lixo? Essa é a nossa pergunta da aula de hoje. Vamos lá para a gente aprender sobre isso? Então, para onde vai o lixo produzido por uma cidade? Ó, a gente está falando uma cidade, a gente não está falando nem do lixo produzido por um país ou por uma região, ou ainda o lixo que é produzido em todo o nosso mundo. Um dos primeiros destinos desse lixo, o mais comum, é o lixão. Vocês já viram o lixão? Vocês já tiveram a oportunidade de visitar? Eu já visitei, né? Não recomendo ir despreparado. Interessante é você se manter distante, não tocar em algumas coisas, porque ali tem todo tipo de lixo, né? Tanto alguns de origem hospitalar, que acaba indo para lá também, e o lixo doméstico, o lixo urbano. O lixão, ele é simplesmente um depósito, tá? Isso aí você pega todo o lixo e joga em cima daquele solo. Ele fica a céu aberto sem qualquer medida de controle ambiental ou sanitária. Então, o lixão, digamos assim, que ele é o modo mais precário que nós temos de cuidar do nosso lixo. Agora você imagina essa quantidade de lixo jogada em um ambiente aberto, onde vai ter um fluxo de animais, onde ele vai estar em contato direto com o solo.
Nós sabemos que o lixo, ainda mais o lixo quando ele tem contato com materiais orgânicos, materiais industriais, hospitalar, ele tem uma tendência de ali ocorrer algumas reações, assim como a liberação de algumas substâncias. E esse tipo de armazenamento, ele não é o mais recomendado. Afinal, ali nós temos o lixo em contato com pessoas e essas pessoas estão se expondo a riscos de contaminação de doenças. Ali nós também temos um grande número de animais que passam por essa região. E outro, que não é menos preocupante, nós temos a contaminação do solo e da água fluvial, né, dos lençóis freáticos daquela região, devido à grande quantidade de lixo. São diversos tipos de lixo, eles são colocados ali sem nenhum tipo de tratamento e nenhum tipo de seleção. O que acontece? Às vezes a gente na nossa casa faz todo aquele separo da reciclagem, né? É legal, é bacana, mas para que isso funcione, nós temos que ter também esse cuidado na hora da coleta do lixo pelas empresas e aonde esse lixo vai ser armazenado, aonde ele vai ser colocado. Se ele vai simplesmente para um lixão, no final aquilo que a gente fez para separar o lixo, ele vai ficar todo junto ali, interagindo de um meio que não é o mais adequado. Tem outro tipo de modo de tratamento, de destino para o lixo? Tem sim, e chama-se aterro controlado. Vamos ver como é que funciona o aterro controlado? O aterro controlado, ele é algo entre o lixão e o aterro sanitário, tá? A gente falou um pouco sobre o aterro sanitário na aula anterior, e ele é como se fosse uma solução intermediária. Ali a gente vai ter uma tentativa de transformar esse lixo em aterro. Ele vai minimizar um pouco dos impactos ambientais associados ao acúmulo de lixo, né? Só que ele não tem nenhum tipo de tratamento para os efluentes, né? Ele não tem preparação para o solo. Então, aqui no aterro controlado, nós ainda temos, sim, a contaminação do solo e do lençol freático. Porém, o lixo, ele não vai ter contato com o ar atmosférico. Ele vai ter ali a queima do gás metano e tudo mais, só que ele não tem esse controle com relação à preparação do solo onde esse lixo será colocado. Nós temos ainda o aterro sanitário. Esse nós falamos, né? Nós vimos na aula anterior. Os aterros sanitários, eles são um aprimoramento dos aterros controlados. Eles são mais viáveis, pois eles têm o tratamento para o solo e não permite a contaminação nem do solo, nem dos afluentes ali, dos lençóis freáticos. Ele também pode ser utilizado como uma fonte de energia, que nós falamos na aula anterior, que é o biogás, a partir do tratamento com biodigestores desse lixo. Tranquilo? O que mais que nós temos? Para onde mais vai o nosso lixo? Para incineração. Aqui nós temos um processo de queima do lixo. A queima desse lixo em altas temperaturas, tá? Isso aqui ele reduz rapidamente o grande volume de lixo e com uma grande rapidez. Só que a queima, né? Nós também temos a produção de uma quantidade de gases que são liberados para a atmosfera. Mas em termos de se livrar do lixo em pouco tempo, em uma grande quantidade de lixo, a incineração ela é ainda muito recomendada. Outro é a compostagem. Aqui é bem interessante a compostagem, lógico que aqui não é utilizado todo tipo de lixo, nós temos aqui uma preparação, uma separação do lixo, onde ele vai para um processo que transforma esse lixo orgânico em adubo de qualidade. E aí você pode usar em hortas, né, para qualquer tipo de cultivo. Vai para cultivar frutas, verduras. Aí você pode colocar o quê?
toda aquela matéria orgânica do lixo que a gente vê lá, casca de fruta, casca de ovos, resto de carne, ovos, e pode ser utilizado. E muitas comunidades fazem uso desse tipo de, digamos assim, reciclagem de lixo. Às vezes até em casa, algumas pessoas têm pequenas hortas e separam, de acordo com o que vai consumindo em casa, separam o lixo orgânico de outros lixos para poder utilizar nas suas pequenas, nos seus pequenos plantios. Outro destino é a reciclagem. Na reciclagem, nós temos lixos, digamos assim, como podemos dizer, direcionados, né? Aqueles que já são conhecidos para ser reciclados, porque as grandes indústrias, elas têm interesse em obter essa matéria-prima de um custo mais baixo do que retirar diretamente na fonte, que vai gerar um custo maior. E aí, se você sabe, se na sua cidade, na sua localidade, tem alguma empresa, algum local que trabalhe com a reciclagem de lixo, você pode, além de tudo, ajudar o meio ambiente e, em algumas situações ainda, tirar um troquinho, né? Receber algo em troca de acordo com o tipo de lixo que você vai estar levando para lá. E aí, o que vocês viram em relação a isso? Não é interessante? Lógico, nem todas as localidades têm acesso a todos esses tipos de destino de lixo, né? Algumas cidades, né, grande maioria no Brasil, elas fazem uso do lixão, que é simplesmente a coleta e a armazenagem do lixo a céu aberto. Mas o ideal era fazer o uso do aterro sanitário. E isso a gente já viu os motivos, né, pessoal? Vai diminuir o contato do lixo com os seres humanos e também com o nosso ar atmosférico, além de estar protegendo o nosso meio ambiente. E a reciclagem? A reciclagem é uma coisa muito bonita, muito bacana, e eu acho que ela deve ser incentivada sim, né? Materiais que a gente sabe que podem ser reciclados, por que não reciclar, né? Por que não fazer a coleta seletiva ali, separadinha do lixo, para facilitar a reciclagem de alguns materiais? Ou ainda, por que não experimentar ter uma hortinha lá na sua casa, pegar alguns restos de alimentos e já usar como adubo para ter algumas hortaliças com qualidade? São situações de sustentabilidade. A gente vive num período onde nós buscamos isso. E se todo mundo buscar no coletivo, a gente ainda consegue diminuir um pouquinho do impacto ambiental que o nosso planeta vem sofrendo, né? E continuando lá na nossa aula, nós temos aqui algumas ações dos cidadãos. Ações, professora? Sim, ações que podem estar interferindo na situação atual com relação ao lixo. Olha uma delas. Reutilizar embalagens de produtos como garrafas plásticas. Aqui nós temos uma grande situação que tem que ser observada. Eu posso reutilizar qualquer tipo de embalagem? Não, tá? A gente faz sim o reuso de embalagens plásticas, contanto que o líquido, o material que estava ali dentro anteriormente, o original dentro do frasco, não sejam produtos como, por exemplo, agrotóxicos ou ainda água sanitária, produtos desse tipo, a gente não recomenda o reuso dessas embalagens. Por quê? Porque podem ficar resíduos de algum produto químico que não tenha uma boa ação quando contato com o nosso organismo. Ainda tem outros detalhes, depende do tipo de reuso que você vai fazer para esse material, né? Então, vamos reutilizar? Sim, mas vamos ter cuidado em conhecer quais são os produtos que estavam ali dentro daquelas embalagens antes da gente fazer o reuso. Até mesmo porque produtos como o agrotóxico,
O recomendado é que seja recolhido aquelas embalagens, que elas não sejam reutilizadas. Então, vamos ter consciência. O que mais que a gente pode fazer? Vamos ver lá? Utilizar talheres, copos e pratos não descartáveis. Ah, olha só. Hoje em dia, em qualquer lugar que você chega, numa loja, num hospital, nós temos muito ainda a presença de plásticos descartáveis, né? Às vezes você quer receber algumas pessoas na sua casa e aí quer poupar trabalho e aí você vai lá e compra descartáveis, pratos, copos, talheres. O interessante, pessoal, no nosso dia a dia, como eu sempre falo no trabalho, na escola, se você, lógico, todo mundo precisa beber água, né? Você está no seu ambiente de trabalho. Então, ou você adota um copinho, ou você leva uma garrafinha, uma caneca e faça uso dela. Evite estar fazendo uso de copos descartáveis, desses tipos de material. Porque aí, se todo mundo, olha só, se todo mundo tiver essa consciência e diminuir o uso desses materiais, nós, consequentemente, vamos diminuir a quantidade de lixo que vai para o nosso planeta. Porque eu tenho que ter em mente que nem todo local faz a reciclagem desse material. Ou ainda, nem sempre quando eu estou ali fazendo a retirada do meu lixo doméstico, nem sempre eu faço a separação desse lixo. Então é importante essa consciência com relação ao uso de materiais descartáveis. Reutilizar sacolas plásticas e, na medida do possível, evitar o uso. A situação das sacolas plásticas, elas são bem questionáveis, né? Hoje nós já temos estabelecimentos comerciais que não fazem o uso de sacolas plásticas, aonde você, quando vai fazer compra, ou você já leva seu carrinho, a sua sacolinha, ou ainda você sai catando as caixas de papelão que tem lá por dentro do mercado e vai colocando as suas comprinhas dentro. Isso aqui, pessoal, às vezes a gente pensa que é chato. Não vou comprar em tal mercado porque lá não tem sacola. Mas isso já é um pensamento para ajudar a nossa situação. Não é algo ruim. Antigamente, as pessoas, quando iam fazer feira, elas já iam com o seu carrinho de feira, a sua sacolinha de feira, já para vir com as suas comprinhas. Por que nós não podemos voltar a essa cultura e basicamente reduzir a quase zero o uso das sacolas plásticas? Sendo que o plástico é um dos materiais mais resistentes que demora muito para degradar no meio ambiente. Então a gente poderia rever esse conceito. Outra ação é separar o lixo e enviá-lo para reciclagem. Normalmente a gente vê muitas pessoas fazendo a reciclagem, né, catando material reciclado com relação ao alumínio, né? A gente vê muito pessoal fazendo, catando latinhas. Mas existem outros materiais que também podem ser classificados para reciclagem. E aí seria interessante a pesquisa, a curiosidade de cada cidadão em ver se na sua região, na sua localidade, existem locais que possam estar fazendo essa coleta. Tá? Então aqui, o que nós temos que ver? Que a nossa ação enquanto cidadãs, né, é fundamental para aumentar ou diminuir o fluxo do lixo. Então, assim, existem regiões que não fazem o uso de materiais de indústrias de reciclagem, que não têm aterros sanitários, onde todo o nosso lixo vai para um local só. O que nós podemos fazer? O ideal é que as pessoas cobrem das autoridades, se mobilizem e se conscientizem. Se cada um se conscientizar, a gente já vai ter, né, um sucesso muito grande. Se cada um de vocês, alunos da mediação,
se conscientizar, a gente tem grande sucesso. Porque o problema do lixo não é só a coleta. Às vezes a gente pega, tá andando na rua com uma embalagem plástica, uma casca de bombom, alguma coisa, tem gente que simplesmente, pá, joga no meio da rua, joga na calçada, às vezes a lixeira tá a 2 metros da pessoa e a pessoa não tem a coragem de guardar esse lixinho para jogar na lixeira propriamente dita, né? Não, joga no chão. Isso também é um problema muito grande. E é um problema não só ambiental, mas social. Porque hoje nós temos situações que em algumas localidades choveu, alaga. A drenagem não dá conta, porque em algumas situações em particular, ela está sobrecarregada de garrafa PETs, de sacolas plásticas, de lixo em geral. Isso prejudica a vida de quem? A vida dos nossos líderes? Não, prejudica a vida nossa, que depende daquela via para ir e voltar do trabalho, para ir e voltar da escola e assim por diante. Então, essa consciência quem tem que ter somos nós. Lixo é um problema que afeta todo mundo. Até porque se você começa a jogar lixo, por exemplo, no terreno baldio do lado da sua casa, daqui a pouco você vai ter infestação de ratos, de baratas, de todo tipo de bicho. É interessante você ter isso? Não. Então, vamos ter consciência, porque a ideia é essa, a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. Outra coisa muito importante que nós temos para tratar na aula de hoje é o quê? É a química verde. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e eu quero que vocês aprendam o que é a química verde e a gente vai falar sobre alguns tópicos muito importantes que ela aborda, tranquilo? Então, vamos aqui para a gente observar. Olha essa imagem. Nós temos aqui nessa imagem um microscópio e umas plantinhas verdes. Se você for associar, nós estamos falando de ciência e ainda estamos falando de situação de meio ambiente. Então, aqui a gente começa a abordar sobre a química verde, que já tem um pouquinho do que nós víamos falando na aula. A química verde, ela consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. Então, aqui é uma idealização, né, um princípio que cada pessoa, quando vai fazer o uso de produtos químicos, já tem que ter em mente. A química verde é o uso da química para prevenir a poluição. Mais especificamente, é o planejamento de produtos e processos químicos que sejam saudáveis ao meio ambiente. Isso aqui é uma fala da Agência de Proteção Ambiental. Então, o que é a química verde? A química verde ela vai tentar trazer a mentalidade de ter uma química mais saudável possível para o meio ambiente, reduzindo a quantidade de resíduos, diminuindo o tempo de algumas reações para minimizar os impactos que a química possa vir a trazer ao nosso meio ambiente. E aí a gente tem 3 objetivos da química verde em específico, que são crescimento econômico, ou seja, a ciência sendo utilizada para o desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado, de um país. Proteção ambiental. Que esse crescimento econômico não seja em cima de degradação do meio ambiente. A gente tenha o crescimento com a responsabilidade de proteger o meio ambiente. Desenvolvimento humano. Aqui a gente tem vários fatores que nós poderemos falar, que é em relação ao desenvolvimento do ser humano, né? A gente poder ter o crescimento econômico, ter a proteção ambiental e o ser humano poder desfrutar disso. Para isso, a química verde ela tem 12 principais, né,
12 princípios. O primeiro dele é a prevenção. Aqui, a química verde ela vai tentar evitar a formação de resíduos tóxicos. Ah, professora, mas será que é possível? Bom, nessa parte da prevenção, requer estudo, requer desenvolvimento tecnológico para que processos que antes eram tóxicos e que causavam danos sejam reclassificados e a gente possa trocar o uso de alguns reagentes. Isso, gente, já existe. Antigamente era feito uso de várias outras substâncias que hoje se sabe que são nocivas e foram substituídas por outros. Então, isso já é uma realidade. O estudo científico ele já vem trabalhando nessa pauta de prevenção, de minimizar os resíduos tóxicos. Até porque esses resíduos eles são maléficos não só para o meio ambiente, mas para o próprio ser humano, para o próprio homem, né? Para a natureza de um modo geral, porque nós fazemos parte da natureza. Economia de átomos. Aqui a gente entra na situação de eficiência, transformar em produto final a grande parte dos reagentes utilizados, aproveitando ao máximo. Professora, isso tem como a química fazer? Sim, nós temos usos de mecanismos como catalisadores, temperatura, pressão, que é o meio onde a reação vai ocorrer, onde a gente pode maximizar o uso dos reagentes e ter a mais eficiência na formação dos nossos produtos. Existem reações químicas que elas são lentas e pouco eficazes quando elas ocorrem naturalmente. O que o químico faz? Ele estuda substâncias, ele estuda temperatura, pressão, o meio que pode interferir nessa reação para que ela tenha maior eficiência. E aí surgem os catalisadores, aí surgem as teorias de colisões dos átomos, superfícies de contato. Uma reação ela vai ocorrer com maior eficiência se eu tiver uma maior superfície de contato e a gente vai dando eficiência cada vez maior para as nossas reações. Tem mais princípio? Tem. Vamos lá para a gente ver o princípio número 3. Síntese de produtos menos perigosos. Aqui, a química verde ela tende a utilizar e gerar substâncias que sejam pouco ou nada tóxicas aos seres humanos e ao meio ambiente. Então, se teoricamente uma reação química pode sintetizar um produto perigoso, você acha que a gente vai ter que fazer na prática para poder ter certeza se esse produto é perigoso? Não. Vai se fazer um novo estudo e vai se rever os reagentes para que o produto que for sintetizado, ele seja menos agressivo ao meio ambiente. E isso aqui, se a gente for olhar, esses 3 princípios, eles são bem um relacionado ao outro, né? Quando a gente fala de sintetizar produtos menos perigosos, nós estamos falando de prevenção, tá? E quando a gente fala assim de síntese, estou falando de reação, também posso entrar aqui na eficiência. Princípio número 4, desenvolvimento de produtos seguros. Os produtos químicos deverão ser desenvolvidos para possuírem a função desejada, apresentando a menor toxicidade possível. Ou seja, se eu tenho um produto que eu quero que ele seja benéfico para aumentar a octanagem da gasolina, ele tem que vir com o menor possível de prejuízo em outros aspectos. Ele não pode simplesmente, aumentou a octanagem da gasolina, mas ele prejudica isso, aquilo, não. Ele tem que ser desenvolvido para ser um produto seguro, o máximo possível. Solventes e auxiliares seguros. Nós sabemos, a gente já viu até mesmo como é feito o refino do petróleo, que a química ela usa muitos solventes para fazer a extração de substância. Então aqui eles querem que seja feita a utilização de substâncias auxiliares
que deverá ser evitado, quando possível, o uso ou usadas, inóculas no processo. A gente quer o menos possível de solventes que possam ir para o meio ambiente ou que possam interferir de modo negativo nos processos das nossas reações. Busca pela eficiência de energia. Os métodos sintéticos deverão ser conduzidos sempre que possível a pressão e temperatura ambientes para diminuir a energia gasta durante o processo químico, o que representa um impacto econômico e ambiental. 7. Uso de fontes renováveis de matéria-prima. Preferivelmente, a matéria-prima de um processo deve ser proveniente de fontes renováveis, sempre que viável técnica e economicamente. Então, aqui, quando a gente faz isso, o uso de fontes renováveis, a gente pode até estar observando o custo que pode estar sendo diminuído durante o processo. Evitar a formação de derivados. Processos que envolvem intermediários, que são grupos bloqueadores, que sofrem uma modificação temporária por processos físicos e químicos, devem ser minimizados ou evitados ao máximo. E algumas reações químicas nós temos a presença de produtos intermediários. E a gente, evitando esses intermediários, a gente economiza tempo e aumenta a eficiência de muitas reações. Catálise. A aplicação de catalisadores para aumentar a velocidade e o rendimento dos processos químicos, que é aquilo que eu falei lá na eficiência. Produtos degradáveis. Produtos químicos deverão ser desenvolvidos para que, ao final de suas funções, se degradem sem gerar impactos e sem persistir no meio ambiente. É uma outra preocupação da química verde. E hoje a gente vê que o desenvolvimento científico, ele trouxe diversos produtos que facilitam o nosso dia a dia. Porém, alguns deles, eles não são degradáveis, biodegradáveis, e acabam gerando impactos ambientais e ficam por décadas aí no nosso meio ambiente. Análise da poluição. Um controle do processo deve ser realizado para que não ocorra a formação de substâncias nocivas. E o último, não menos importante, química segura contra acidentes. As substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar acidentes em potencial, tais como explosões e incêndios. Algumas reações químicas são muito violentas e elas acabam gerando uma liberação de uma grande quantidade de energia. E aí a gente tem a formação das explosões, que são uma combustão violenta, que acaba por muitas vezes também gerando incêndios, né? Então, minimizar o máximo possível o uso dessas substâncias. E aí, quando a gente tem uma química industrial junto com a química verde e o meio ambiente sem que um atrapalhe o outro, nós temos o desenvolvimento sustentável. Aí você pensa, professor, é uma utopia o desenvolvimento sustentável. Não, se cada um já for ter essa consciência. É possível, mas depende de todos nós, não depende só de quem está na ponta, depende de cada um de nós. Aqui a gente tem um cenário atual, onde a gente tem a tendência, né, a disponibilidade, que nossos recursos, querendo ou não, eles são limitados, né? E nós temos a demanda, que é a fabricação de produtos, o uso desses recursos. Quando a gente vai aumentando a demanda, o que vai acontecendo com a disponibilidade de matéria-prima? Vai diminuindo. Vai chegar a um ponto, estima-se que chegue a um ponto, de entrar em colapso. Esse é o nosso cenário atual. Com a química verde, nós teríamos o que nós chamamos de sustentabilidade.
porque a demanda ela estaria quase que nivelada à disponibilidade de matéria-prima. E aqui, para a gente ter uma ideia do esqueminha sobre a química verde, é onde nós vamos ter a redução de materiais, de energia, toxicidade, fontes não renováveis, riscos e dejetos. Dejetos são lixos de todos os tipos. E a gente fecha aqui com a química verde, na realidade, uma filosofia que busca o desenvolvimento sustentável. E eu me senti agora uma apresentadora, assim, dando aquelas palestras e tal. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, a química verde é algo muito bonito e eu espero que ela seja de fato possível em todos os âmbitos das pesquisas, das indústrias, em todos os tipos. Que aí a gente vai poder ter uma melhora na qualidade de vida, né, pessoal? E aí a gente encerra a nossa aula por aqui. Lembrando, revisão e atividade, vocês não vão escapar disso, tá, pessoal?